E lá no Corinthians, você disse que está jogando no Sub-17, né? Aham. E quais campeonatos que tem, assim? Tem Campeonato Paulista, brasileiro? É a mesma coisa da base do masculino ou tem alguma coisa diferente? Então, tem campeonato brasileiro, né? Tem a Liga de Desenvolvimento, que é meio que um brasileiro também. E se ganhar, joga Libertadores. Se ganhar Libertadores, vai pra Disney, né? Jogar um campeonato lá. Tem o Paulista. E também esse ano vai começar a ter a Copinha, que não tinha antes pro feminino, agora vai ter. E é basicamente esses campeonatos que tem. Assim, e o Corinthians, como tá no momento? Classificação, tá bem nas categorias de base? Aham. Atualmente a gente tá jogando o Paulista, Sub-17, e a gente vai jogar as quartas de finais. A gente passou, o último jogo foi da fase de grupo foi domingo. Ah, vocês ganharam de 10, não foi, de São José? Você fez um gol. Fiz. Ganharam de 10? Aham. 10-0? 10-1. 10 então teve um. A gente chama de gol de honra, né? Um gol de honra. Bacana, né? Elas são conhecidas como as brabinhas, né? É. Por que brabas? Pegou esse apelido? Então, Quando surgiu isso? Não sei onde que surgiu, pra falar a verdade, mas pegou, né? Esse apelido aí tá até hoje aí, né? É que no futebol feminino, elas têm apelidos, sabe? E, todos os times têm, né? Tinha as Sereias da Vila, né? Isso, Sereias da Vila, que é do o Corinthians são as brabas, aí eu não sei, outros times têm também. Tem Ferroviário, que é as Guerreiras Grenás, uma coisa assim. É curioso isso, o pessoal chama, né? Sim, a gente tem o apelido, né? Brabinhas. 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 Deve ter acontecido alguma coisa para ter esse apelido. É que elas são... eu acho que é porque elas ganham muitas coisas, né? E daí são braba, né? E daí acho que pegou essa aí, né? Entendi. O Corinthians ganhou... assim, praticamente tudo, né? Tudo que poderia ganhar. Libertadores, brasileiro, né? Paulista. Ganhou tudo que... De campeonato ganhou tudo que tem, né? Aqui no Brasil e no Sul-Americano também, aqui na região sul-americana. Só falta o campeonato mundial, né? Que ainda não tem, que joga os campeões, né? De cada... de cada continente. Cada continente. Mas é um absurdo a FIFA ainda não ter organizado um Mundial de Clubes de futebol feminino, né? Na verdade, assim, o que eu tinha visto é que primeiro a CBF não tinha interesse nenhum em futebol feminino. Aí começou a ter meio por pressão, né, do povo, até das TVs, né? A FIFA também não tinha muita... Agora que está começando a ter algum interesse, né, no futebol feminino. Porque, na verdade, assim, é aquilo que eu falei, é comércio. Futebol é comércio, né? Se dá dinheiro, eles investem. Se não dá dinheiro, eles não investem. E ainda precisa começar a dar bastante dinheiro. Aí eu acredito que no futuro as jogadoras do futebol vão ganhar tanto quanto um jogador masculino no futuro. A Adriana, que era um dos destaques do Corinthians e agora foi titular da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, ela saiu, se não me engano, por $100 mil no começo do ano, que parece que foi uma das maiores transações do futebol feminino. Enquanto o masculino sai por 100 milhões. Exatamente, $100 mil. Então ainda tem essa diferença, né? Mas eu acredito que é evolução. Só da gente ter a Copa do Mundo, ter tudo isso, é evolução, vai evoluindo. Sim. E eu lembro quando, no início, no início que eu falo quando eu era menor, né, que a gente tinha a Copa do Mundo masculina, os Estados Unidos praticamente não participavam, eles nunca conseguiam entrar, porque o forte lá era o futebol feminino. O masculino não era forte. Depois que o Pelé foi para lá, foi para o Cosmos, né? Acho que foi para o Cosmos. Aí o futebol começou a crescer lá, o futebol masculino. Mas era o feminino. Nos Estados Unidos o futebol era jogo de mulher. Sim. E aqui é o contrário, né? Sim. Lá eles investem bastante, né, no futebol feminino. Você vê as meninas desse tamanho que já estão jogando. Então lá é bem diferente daqui do Brasil, né? A gente falou que você está no Corinthians, está jogando no Corinthians, mas como é que você chegou lá? Então, final de 2019 eu fiz uma peneira lá, eu ainda jogava... Você fez peneira? Tá. Só que era uma peneira mais com indicação e tal. No final de 2019 eu fiz uma peneira lá, eu jogava ainda no Centro Olímpico e eu passei nessa peneira. Só que, como eu era muito nova, a gente decidiu, né, eu e meu pai, a gente decidiu segurar um pouco ainda e continuar no Centro Olímpico. E daí a gente conversou com a técnica lá pra ir, tipo, me acompanhando, assim. Daí, mas para um futuro eu vou voltar pra lá, né?
E daí foi 2020. Nessa época você ainda estava em Curitiba? Ou já estava aqui? 2019 eu ainda estava em Curitiba, mas daí já em 2020, no começo de 2020, eu já me mudei pra cá. Sim. Daí eu joguei, tava jogando no Centro Olímpico, daí teve a pandemia, daí fiquei um maior tempão parada, e daí no final de 2020 teve um campeonato só, que foi o Paulista, daí acabou esse ano. Daí eles entraram em contato comigo no final de 2020, pra ir pro Corinthians. Daí foi assim que eu fui pra lá. Beleza, né? E vocês jogam num campo igualzinho, no mesmo campo dos homens, né? Você joga, não é menor, não é maior, né? É o mesmo campo. E o condicionamento físico para aguentar... É o mesmo tempo, a 45 minutos? Uhum. Então, o condicionamento físico para aguentar isso. Então, hoje em dia, a gente já tem uma preparação melhor, né? Tem as preparadoras físicas. E a gente, evoluiu bastante já com os anos. A gente vem melhorando bastante para cada vez mais ser um futebol mais rápido, ter mais resistência. E é isso. E como é que é dividido, assim? Tem o preparo físico, você falou que treina de manhã, né? Uhum. Aí tem o preparo físico e o jogo, né? O treino tático, tudo isso. Como que é dividido? É mais tempo de treinamento físico, mais tempo de tático? Como é que... Então, é mais tempo de treino tático mesmo. Treino tático? Uhum. Também porque tá fazendo treinamento físico, né? No Sim, tático. dos dois. Correr. Daí a gente tem academia também, que é antes do treino. Ninguém precisa saber, a academia é boa. O que você acha da academia? É boa. É boa? Uhum. A estrutura é boa? A estrutura é boa, sim. Uhum. Assim, a gente ainda faz academia lá no Parque São Jorge e depois vai pro campo da Portuguesa, né? Os meninos, né, eles já treinam lá no CT da base mesmo, que tem academia, tem tudo lá. Então, daí ainda tem que melhorar. Vocês treinam lá na Portuguesa, então? A gente treina no CT da Portuguesa. Que na verdade é no Parque Ecológico, que fica do lado do CT Dr. Joaquim. Não é no Canindé? Não. Achei que era no Canindé. É lá no CT mesmo, que fica do lado do CT da base. Lá no Tietê. Parque Ecológico ali. No começo da Ayrton Senna, Isso, né? exato. No começo da Ayrton Senna. Aqui em São Paulo, né? Porque o pessoal tá vendo no Brasil todo, né? Aqui em São Paulo. Super interessante isso daí, né? Que é bacana, tô achando bem bacana a gente conversar com uma jogadora de futebol, porque se você me perguntasse quando eu tinha, 15 anos, você algum dia vai conversar com uma jogadora de futebol feminino? Eu falava, não existe isso? Eu ia responder, não existe isso, né? Você é mais novo que eu, mesmo na tua época, não existia, né? Eu acho que mais quando eu tava no final, para sair da escola, que as meninas, nossas colegas, começaram a jogar futebol ali. Porque até então era... que na escola era handball. Era handball, as meninas, era vôlei e basquete. E basquete, Os professores de educação física não colocavam as meninas para jogar futebol. E os meninos era só futebol. Que era proibido antigamente. Era proibido? O futebol feminino era proibido. Getúlio Vargas, se não me engano, que botou uma lei. Mesmo? Por 40 anos, mais ou menos. Que foi a esposa dele que pediu, não foi? Não sei ao certo, mas era proibido. Então, na sua época, quando não podia ter mesmo futebol feminino. Eu era adolescente em... final dos anos 70. Porque foi final dos anos 70, acho que, ou início dos anos 80, que foi liberado a prática do futebol feminino. Absurdo, um atraso que acho que até hoje é refletido. A eliminação do Brasil, claro, hoje elas têm uma estrutura bacana, não poderiam jamais ser eliminadas pela Jamaica. Sim. Mas assim, eu acho que essa questão de não parar o futebol feminino para ver, não parar o trabalho para ver o futebol feminino nos homens. Sim, é por causa disso. Ficou... Anos, né? Anos sem futebol feminino. Pensa no atraso que teve, né? Então... Pois é.